Glória a Deus. Tema. O tema hoje é o cristão sensível à voz do Espírito Santo. Amém? E está em Romanos, o texto está em Romanos 8,14. Vamos lá? Vamos ler? Romanos 8,14. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Vocês têm certeza, convicção disso? Vamos ler bem alto, todo mundo junto. 1, 2, 3. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Você é guiado pelo Espírito Santo de Deus? Levanta a mão se você é. Amém? Então você é filho de Deus, você é filha de Deus. Amém? Eu queria fazer aqui uma dinâmica, eu queria 2 voluntários. 2 voluntários. Voluntário 1, eu ia escolher, mas deixa eu ver. Qual que é o 2? O segundo? O Júlio? Vem aqui, Júlio. Quem já brincou aqui de cabra cega? Ó. Um vai amarrar, vendar o olho do outro, mas vendar bem. A gente vai fazer uma dinâmica bem rápida, só para contextualizar aqui. Amém. Ó. Tá vendo alguma coisa aí, Júlio? Tá vendo alguma coisa ou não? Tá bom. Honestidade é tudo, né? Além de olho fechado, vendado, fecha o olho ainda, que é para não ver por baixo aí, tá? João vai falando para você, gira ele. Isso. Depois vai falando para entrar. Eu quero que ele suba até aqui, até aqui. Isso. Aí você vai falando para frente, para trás, para a direita, para a esquerda. E agora para frente, dando passo para frente. Pode ir. Vai, pode ir. Alinha mais. Está indo para um pouquinho mais para a direita. Aí, agora anda. Pode ir. Um pouco mais. Mais um pouco. Mais um pouco. Mais um pouquinho. Pode ir. Mais um passo. Pode ir. Agora você vai virar o corpo todo para a esquerda. Isso. Não. Volta. Isso. Agora para frente. Vira um pouco mais para a esquerda. Pouquinho só. Isso. Agora vai para frente. Vai um pouco mais para frente. Está chegando perto do degrau. Mais para frente. Não, vira para a direita. Aí, reto agora. Isso. Degrau. Primeiro degrau. Pode subir. Isso. Segundo degrau. Isso. Terceiro. Cuidado. Aí. Agora, vira para a esquerda um pouquinho. Cuidado com o degrau. Dá mais um passo para frente. Isso. Agora pode ir reto. Esquerda, reto. Isso, pode ir. Beleza, o pastor Léo está aí do lado seu já. Pode tirar a venda, se quiser, se conseguir. Perguntar para o Júlio. Vem aqui, Júlio. Foi fácil? Não. Você conhecia esse trajeto, conhecia? Bastante. Todo mundo conhece, né? Mas com os olhos vendados e de olho fechado é fácil? Não, é difícil. No escuro? No escuro. A pessoa que fica cega, de repente, né, ela está acostumada a ver tudo, né, vai seguindo a orientação. Mas quando fica cega, ela não precisa de uma orientação? No começo, eu acho que vai precisar, né? Isso aí. Aí conseguiu, né? Com a orientação, com a voz, você conseguiu chegar, não chegou? Amém. Vamos aplaudir ao Senhor? Honra e glória para Ele. Amém?
O que eu quis mostrar nessa dinâmica é justamente esse versículo. Cadê? Volta aqui, Hugo, por favor. Romanos 8, 14. Portanto, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aqui o João representou o Espírito Santo de Deus. E a voz dele foi guiando, foi direcionando o Júlio até chegar no objetivo, até chegar no alvo. Amém? Nós temos que ser guiados pela voz do Espírito Santo, espiritualmente falando. Amém? Essa dinâmica aqui, eu quis mostrar esse lado. Que nós devemos confiar totalmente na voz do Espírito Santo. É Ele que nos guia. Tem uma passagem que fala que nós somos guiados pelo vento, o vento sopra onde quer, e nós somos guiados pelo vento do Espírito, enfim, a voz do Espírito. É Ele que nos guia, nos direciona para chegarmos até onde Deus quer. Amém? É isso que eu quis mostrar nessa dinâmica. Mas a voz, vamos começar lá no começo, Houve uma voz, enquanto não existia nada, houve uma voz que soou em meio à escuridão, em meio ao nada, e falou assim: olha, haja luz. A voz de Deus, a voz do nosso Criador. Amém? Não existia nada. A Bíblia fala que a terra era sem forma e vazia, escuridão total. E Deus falou assim: olha, haja luz. E houve luz. Uma voz de comando, uma voz do Criador. E quando Ele dá uma ordem, ela tem que ser cumprida. Amém? Haja luz, a luz teve que vir, teve que existir. E aí, no começo lá em Gênesis, fala que Deus criou tudo, criou todas as coisas, criou as plantas, criou os animais, o mar, o rio, fez separação das águas, água doce, água salgada, enfim, dia, noite, o sol, a lua, as estrelas, enfim. Ele fez tudo, preparou tudo, e por final ele criou a sua obra-prima, máxima, que é o ser humano, que é eu e você. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, amém? É a obra principal. Deus fez tudo para preparar para a chegada do ser humano, que somos nós. Olha só o valor que nós temos. Olha só o carinho, o amor que Deus fez cada um de nós, E aí criou o homem e colocou lá no jardim do Éden, um jardim que Deus mesmo tinha plantado. E estava tudo bem, e Deus falou assim: olha, põe o nome nos animais, e cataloga tudo isso aí. Adão era muito inteligente. Se você pega uma pessoa, uma referência dos nossos tempos aí, que nós conhecemos, nossos tempos que eu falo desde a existência do homem até aqui, você fala de Einstein, fala, puxa vida, o cara é um gênio. A inteligência lá em cima, ninguém chegou perto dele, enfim. Adão tinha muito mais. Amém? Adão tinha muito mais. A capacidade mental de Adão, a gente não consegue nem captar quanto que era. E aí depois Deus criou, de Adão tirou a costela, criou a mulher e colocou do lado dele, enfim, os dois estavam lá no jardim do Éden, e Deus vinha toda tarde, conversava com eles, na viração do dia tinha uma interação com eles, uma conversa, um bate-papo. E um dia, Deus falou assim: olha, vocês podem comer de todas as árvores, menos a que está no meio do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tinha a árvore da vida, tinha outras árvores frutíferas, mas aquela árvore que estava no meio do jardim, Deus deu uma ordem. Falou: desta aí vocês não podem comer, porque no dia que comerem, vocês vão morrer. A voz de Deus, uma voz de comando. Amém? Deus tinha dado uma ordem para eles: olha, não comam, se vocês comerem, vocês vão morrer. Advertiu ainda. Mas, dentre os animais, tinha a serpente, que é o animal mais astuto de todos. E a serpente veio até Eva e falou: olha, é assim que Deus disse, que vocês não podem comer de nenhum. Olha só como o engano
ela é sutil às vezes, e você não percebe, você vai caindo na lábia, na conversa. E a serpente falou para Eva, olha, é assim que Deus disse que vocês não podem comer nenhuma árvore do jardim? Eva falou, não, a gente pode comer de qualquer árvore, menos aquela que está no meio, que é do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que a gente comer daquela árvore, a gente vai morrer. E aí a serpente falou assim, olha, certamente vocês não vão morrer. Olha só, primeiro ele fez uma pergunta para gerar uma reflexão, um pensamento, uma tomada de decisão em Eva. Já começou lá a gerar uma dúvida. E aí depois ele veio com certeza, olha, com certeza vocês não vão morrer. Porque se vocês comerem, vocês vão ser igual a Deus, vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. Vocês vão estar no mesmo nível de Deus. Olha só, aquilo lá enche, vamos dizer assim, né, uma pessoa que é vaidosa, que ela quer chegar no poder, né, se ela tem uma oferta assim fácil, ela vai cair numa conversa, num chaveco aí. E a serpente lá estava chavecando Eva. E a Eva caiu nesse chaveco aí. E olhou para a fruta e ficava admirando. E eu imagino que aquilo que a serpente falou aos ouvidos de Eva ficou reverberando na mente, no coração dela, dia após dia. A Bíblia não fala, né? Mas entre um versículo e outro, às vezes você pode perceber que passou anos, dias, meses, enfim. A Bíblia não revela isso, mas eu imagino que passou vários dias. Porque é assim que acontece conosco. Se alguém fala alguma coisa para nós que nos faz pensar, refletir, né, voltar atrás, enfim, né, você fica martelando aquilo lá dia e noite, até você tomar uma decisão. E foi justamente o que aconteceu. Eva pegou daquele fruto e acho que ela ficou pensando, realmente, acho que a gente não vai morrer não. A fruta é bonita, acho que não vai morrer não. Então, a voz que Deus tinha dado já não fazia mais efeito. Mas a voz que a serpente deu começou a fazer efeito. E a Eva pegou do fruto, comeu e deu para Adão. E aí Deus, na viração de um dia, de uma tarde lá, só voltando um pouquinho, quando eles comeram, aí caiu vamos dizer assim, a maldade, né, o pecado, né, e eles perceberam que estavam nus. E eles pegaram folhas de figueira, se cozeram, costuraram lá, né, e meio artesanal lá, e se cobriram, né, porque estavam nus, estavam com vergonha. E eles ouviram Deus chegando, o som de Deus chegando. E aí eles se esconderam. E Deus perguntou, Adão, onde estás? Até tem um pastor que fala assim, poxa, Deus deve ser sarrista, né? Porque Deus é onisciente, sabia onde ele estava e perguntou onde que ele estava. Mas Deus queria ouvir da boca de Adão. Deus queria que eles se mostrassem. E Adão falou assim, olha, eu estava nu e me escondi da sua presença quando eu vi o Senhor chegar. E Deus falou assim, quem te fez perceber que você estava nu? Por acaso você comeu daquela árvore que está no meio do jardim? E Adão já terceirizou. A mulher que tu me deste, me deu do fruto e eu comi. Aí Deus foi para Eva. Eva, o que foi que você fez? A serpente me enganou, terceirizou também. A serpente me enganou e eu comi do fruto. E aí Deus chegou para a serpente e falou assim, olha, por causa disso você vai rastejar sobre a terra e vai comer do pó da terra. E você vai picar, a descendência da mulher será sua inimiga. Você vai picar o calcanhar, ela vai pisar a sua cabeça. A descendência da mulher vai pisar a sua cabeça. Amém? Bom, resumindo essa história, tudo isso porque Eva deu ouvido à serpente. Amém? Vamos ver aqui essa serpente. Olha, a serpente está lá em Gênesis, lá no começo da humanidade, né? Mas vamos lá em Apocalipse 12:9. Põe aí, Igor, para nós, por favor. Apocalipse 2:9. Quem que era aquela serpente? Alguns falam assim, o diabo ele incorporou na serpente.
Imagina assim, né? Hoje, no dia de hoje, uma cobra fala com você. Primeiro você, né, acha que a cobra não fala. A cobra falava, eu saio correndo, né? Mas nos dias de hoje, né, até deram um apelido carinhoso para a cobra que fala. Diz que chama a sogra, né? Não sei. Olha lá, quem é a cobra? A serpente. Assim, o grande dragão foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Amém? Olha só, ele tem capacidade de enganar o mundo inteiro. Então não foi só Eva não, tá? Ele continua enganando no dia de hoje. A Bíblia fala que ele anda ao nosso derredor, rugindo como leão. Ele está bravo, está nervoso, ele quer derrubar todo mundo, não quer ver ninguém feliz, família, enfim. Ele quer matar, roubar e destruir. Só que nós que aceitamos a Jesus, que somos salvos em Cristo, nós temos os anjos ao nosso redor. Por isso que ele está ao derredor. Ele está procurando uma brecha. E quando você começa a pecar deliberadamente, essa fresta é aberta, essa brecha é aberta e ele vai entrar por ali. E ele acaba, o que você vê, muita gente aí caindo, se desviando, morrendo espiritualmente, porque abriu uma brecha e o diabo entrou ali. Amém? Ele continua enganando no dia de hoje, irmãos. Ele continua com essa voz, né? Às vezes suave, mansinho, mas ele vem com perguntas, vem com umas vozes, vem com alguma coisa para você refletir. Isso ele pode usar até umas pessoas aí de fora para ser usada para te atingir, atingir a sua parte mais fraca. Vocês lembram a passagem de Pedro? Quando Jesus fala assim, olha, quem o povo diz que eu sou? Aí Pedro falou assim, olha, uns falam que você é Elias, outros falam que você é Moisés. E aí Jesus perguntou, e vocês? Quem que vocês acham que eu sou? E Pedro falou assim, olha, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Amém? E aí Jesus falou assim, olha, respondeste muito bem, Pedro. Quem te revelou não foi a carne, foi o Espírito Santo de Deus. Amém? E logo em seguida Jesus continuou falando, olha, o Filho do Homem vai ser entregue, vai ser morto, vai ser crucificado, isso, aquilo e tal. E Pedro falou, não, Senhor, eu não vou deixar isso acontecer, vai ter que passar por cima do meu cadáver. E Jesus falou assim, olha, para trás de mim, Satanás. Olha só, Pedro, que tinha sido acabado de ser usado pelo Espírito Santo, em seguida foi usado pelo diabo. E às vezes, se a gente não vigiar, a gente é usado pelo diabo para ofender alguém, para matar espiritualmente alguém, naquilo que a gente fala, nas nossas atitudes. Nós temos que procurar as verdades da Bíblia, aquilo que a Bíblia fala que nós temos que fazer, e agir conforme a Bíblia. Amém? E nós temos que observar isso. Às vezes a gente está sendo usado pelo diabo, não por Deus. Temos que vigiar, irmãos. Bem? A voz que nós estamos ouvindo é de Deus ou é do outro lado? É do diabo. Amém? Tem uma voz de identidade que Deus identificou Jesus como seu filho. Está em Mateus 3,16. Põe aí para nós, Gu, por favor. Uma voz de identidade. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Amém? E o 17, em seguida, fala assim, em seguida, uma voz dos céus disse, este é meu filho amado, em quem muito me agrado. Olha só, Deus falando, uma voz, falando, né, para toda aquela multidão, isso aí é meu filho amado. É a voz de Deus, a voz do Criador. Identificando, olha, isso aí, dando uma identidade para Jesus. Jesus, esse aí aqui é o meu filho amado. E hoje ele fala para você, você é meu filho e você é minha filha amada. Ainda que ele diga isso, o diabo ainda vai tentar te enganar e falar assim, não, você não é amada não.
Você não é amada. Olha só, o chefe lá do trabalho te odeia. A sua professora lá te odeia. O seu colega te odeia. O seu irmão, seu pai, sua mãe, seu filho te odeia. Todas as pessoas te odeiam. Ou alguém te odeia. E ele vai tentar enganar dessa forma. E aí a pessoa vai assimilando aquela culpa. Lembra que eu falei que a Eva começou a assimilar e começou a pensar, refletir, foi lá e caiu na lábia de Satanás. Vamos vigiar para a gente não cair, amém? Tenha certeza que você tem uma identidade. Você é filho amado, você é filha amada de Deus. Amém? E você custou um alto preço. Alto preço. A sua salvação custou alto preço. Preço de sangue. Sangue de Jesus. Aquela voz que estava lá, a palavra, o verbo vivo que se fez carne, que habitou entre nós. Amém? E que ele morreu, ressuscitou e hoje ele está vivo à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Amém? Glória a Deus. Essa voz de confirmação de identidade de Deus. Aleluia. Não sei se vocês acompanharam ou estão acompanhando, recentemente aconteceu um caso de uma moça que estava no trem, e o trem estava cheio de gente. E aí um cara ficou olhando para ela e ela olhando para ele, ele pegou uma faca, foi na direção dela e começou a esfaquear várias vezes ela. E algumas pessoas fizeram vista grossa, viraram o rosto, outras ficaram atônitas, né, travadas, e outras estavam um pouquinho mais distantes, às vezes nem sabem o que aconteceu. E esse camarada diz que quando ele foi pego e fizeram ele falar o que aconteceu para ele fazer aquela atitude, ele falou assim, aquela moça estava tentando ler meu pensamento. Olha só. Eu imagino que isso aí foi uma voz. Que falou para aquela moça lá, tá vendo? Está te olhando, ela está tentando adivinhar o seu pensamento. E ele pegou a faca, estava armado com a faca, né? Foi lá e matou ela. Olha só, onde que chega uma voz estranha, uma voz enganadora, o que pode fazer na vida de uma pessoa? A pessoa mata porque está pensando que aquela voz que falou para ele, aquilo lá é verdade, mas é uma mentira, é um engano. Aquela pessoa não tem Deus, não conhece Deus, e essa voz, né, fica batendo, martelando dia e noite. Pessoas que sofreram bullying lá no passado, na infância, cresceram com trauma e viraram assassinos. Entraram na escola, daram tiro. A gente tem várias histórias aí. Porque na mente ficava aquela voz falando, olha, você tem que se vingar. Esse pessoal fez muito mal para você, você tem que se vingar. A pessoa que vai se matar, se suicidar, vem uma voz também, olha, sua vida não vale nada, não vale a pena, você está sofrendo muito, põe um fim nesse sofrimento, na sua vida, que você acaba com o sofrimento. O que precisa ter fim é o sofrimento, não a vida, irmãos. Quando você salva uma pessoa que está prestes a se suicidar, se matar, a pessoa não está em si, ela está em surto, em transe, sei lá, e você, quando você salva ela, né, da morte, você está salvando essa vida, dando uma nova chance, uma nova oportunidade. Há relatos de pessoas que foram salvas, estavam prestes a se matar, e algo aconteceu que não conseguiram se matar. Tem um relato de uma pessoa que queria se matar, pegou a arma e atirava e falhava. Atirava para cima e atirava. Atirava de novo nele e falhava. Atirava para cima e atirava. Essa pessoa não conseguiu se matar porque Deus tinha um plano na vida dela. Hoje essa pessoa é pastora, é pregadora, é evangelista, enfim. Está falando do amor de Deus. Amém? Porque Deus tinha um plano na vida dela. Saulo, como vocês conhecem, ele estava prendendo os cristãos para serem mortos. Ele estava perseguindo os cristãos. E aí teve um encontro com Jesus. E ele pensando que estava fazendo o que era certo, segundo a religião dele, enfim, né, a ordem dele, a patente dele que ele tinha. Ele tinha ido pegar a carta para prender os cristãos lá em Damasco, e estava no caminho de Damasco e teve um encontro com Jesus. Ele ouviu a voz de Jesus, na hora deu aquele clarão, ele caiu no chão cego
E as pessoas que estavam com ele ouviram a voz. Estavam junto com ele e ouviram a voz de Jesus. Só não viram aquele clarão, tudo, mas eles ouviram a voz. Era a voz de Jesus, a voz do Mestre, porque Deus tinha um plano na vida de Paulo, de Saulo, assim como Ele tem um plano na minha e na sua vida. Amém? E todos os dias, Ele nos dá nova chance para nós pararmos de fazer aquilo que é errado e começarmos a fazer aquilo que é certo. Ou seja, aquilo que a Bíblia manda fazer é o certo. Amém? Nós temos a palavra que nos guia, que nos orienta. O Espírito Santo de Deus está paralelo com a palavra, nos orientando, nos falando, e o Espírito Santo, ele relata justamente com a Bíblia aquilo que nós devemos fazer, quem somos, onde nós devemos estar, fazer. Amém? Nós temos que dar ouvidos ao Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Tem um filme, não sei quem já assistiu aqui, chama A Caminho da Fé. É um fato verídico dos Estados Unidos, de um pastor que ele pregava muito, igreja cheia, lotada, e ele era bem eloquente, ele falava com poder, com autoridade, todo mundo se enchia, saía satisfeito da igreja, do culto, e ele sempre orava. Ele orava, no filme mostra que ele orava com a cabeça coberta, um lençol, né, tal, e tinha uma oração com Deus todos os dias. Uma vez, ele estava lá e cobriu a sua cabeça e orando, e o filme mostra, deu para entender que ele estava ouvindo uma voz, e aquela voz falava para ele, olha, todos são salvos. E aí na igreja cheia, lotada, ele falou, ele pregou com certeza, assim, com a convicção que todos eram salvos, todos, ninguém ia se perder. E a direção da igreja, a igreja tudo ficou confusa, falou, que palavra é essa? A pessoa não aceita Jesus, é salva, né, não se rende a Jesus, não crê em Jesus e é salva. Se a palavra de Deus diz que aquele que crer e for batizado será salvo, aquele, porém, que não crê já está condenado. E ele pregou que todos eram salvos. Então a direção começou a questioná-lo e falaram para ele, olha, você vai ter que se retratar no culto agora, se retratar, pedir desculpa, sei que se equivocou. E ele falou, não, mas eu ouvi, Deus falou comigo, Deus falou bem claro, eu não vou voltar atrás, tal. E a igreja teve que tomar uma decisão quanto a isso. A igreja se dividiu praticamente, saiu muitos membros, né, por uma palavra que ele deu, de uma voz que ele ouviu em uma das orações. Nós temos que tomar muito cuidado com as vozes que nós ouvimos. Uma vez, o sobrinho da Marta casou sábado passado, e meu sogro estava vivo, minha sogra na época, todo fim de ano a gente passava a ceia de Natal, dia 24, dia 25, e na madrugada a gente já tinha alugado uma casa na praia, e toda a família ia lá e se reunia lá, passava os dias na praia. E essas casas, a maioria delas tinha piscina. E esse sobrinho da Marta que casou agora sábado, foi numa dessas casas, num desses dias. A gente chegou na sala, colocamos as malas lá, tal, fomos conhecer a casa, os quartos, a dependência, tal, né? E aquele pessoal tudo falando alto. A gente na sala, a mãe da Marta estava na cozinha. E olha só como o Espírito Santo faz, ó. Ela falou assim, olha, alguém caiu na piscina. Gente, imagina numa feira, todo mundo falando e alguém falando distante, assim, você não conseguia ouvir, mas eu ouvi bem nítido, bem claro. E aquilo lá me impulsionou, eu estava sentado no sofá, eu me pulei do sofá e corri para a piscina, e esse sobrinho da Marta já estava se afundando. Eu peguei no bracinho dele, pus para fora assim, a gente fez lá, né, para ele pôs água para fora, e hoje, né, casou sábado passado, né, está um homem de Deus. E olha só, o que eu quero mostrar, toda a honra é para Deus, mas era impossível de ouvir com tanta clareza, no meio daquele barulho, a minha sogra na época falando. Amém? Mas é o Espírito Santo que fez isso. Eu atribuo isso ao Espírito Santo de Deus. Uma voz bem nítida, bem clara, só pode ser o Espírito Santo.
E graças a Deus, né, o fechamento, o desfecho dessa história foi feliz, né? E a gente aprendeu a lição, né? Sempre chegar e ver as piscinas, se tinha portão aberto, se tinha acesso, as crianças, enfim. Essa foi uma experiência que eu tive, né? E graças a Deus, eu creio que alguém deve ter alguma experiência também. Um dia a gente estava numa vigília e eu vi bem claro também, olha, 2 Timóteo, se não me engano, 2 Timóteo 4,16. Acho que é isso. Vê para mim aí, Igor, por favor. Se não for o segundo, é o primeiro. Mas é 2 Timóteo 4,16. Vê aí. Não, não é essa não. Vê o primeiro. 1 Timóteo 4,16. Esse aí. Esse versículo, olha, tem tempo isso aí. Esse versículo não sai. Às vezes eu perco a referência, mas é o primeiro ou o segundo, mas eu sei que é isso aí. Ó. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nesses deveres, pois agindo assim, salvarás tanto a tua própria vida quanto a todos que te derem ouvidos. Essa palavra aqui não é para mim, não, é para nós, amém? Para cada um de nós. Nós temos que ter cuidado de nós mesmos e dos outros. E perseverar na doutrina, amém? Porque isso vai salvar tanto a nós mesmos quanto aqueles que nos ouvirem. Isso é para a honra e glória do Senhor. Está falando da voz de Deus, a voz do Espírito Santo, a palavra de Deus. Amém? Uma palavra falada, ela ganha poder no mundo espiritual. A Bíblia fala que a nossa língua é um pequeno membro, mas ela pode tanto convergir para o mal quanto para o bem. Amém? Tanto para o mal quanto para o bem. Por isso que eu falei, às vezes você pode estar sendo usado para o mal. Sabe aquele momento da raiva? Você pragueja, você solta uma sentença para alguém. Tem um amigo nosso que ele foi fechado no trânsito, no carro, né? Ele falou, tomara que bata esse carro aí. E o carro foi embora, né? Passou ele, fechou, tal, foi embora. Aí, quando ele foi lá na frente, assim, passou, o carro estava no poste. A palavra que ele soltou fez o efeito no mesmo instante. E ele mesmo reconheceu e falou, nunca mais eu vou praguejar. Nunca mais eu vou falar isso, nunca mais eu vou decretar o mal. Há poder nas nossas palavras, irmãos. No mundo espiritual, isso tem um poder tremendo. E quando você fala com ira, com ódio, com raiva no coração, ela toma uma proporção no mundo espiritual e vai ganhando vida contra aquela pessoa que você praguejou. E da mesma forma, se a gente não vigiar, as pessoas também praguejam contra nós. Por isso que nós temos que estar cobertos com o sangue do Cordeiro, ouvindo, obedecendo, ouvindo a voz do Espírito Santo, obedecendo às Escrituras, meditando na palavra de Deus. Isso é muito importante. Porque se a gente não fizer dessas coisas, a gente vai deixar uma lacuna, uma brecha imensa, e o inimigo ele vai entrar por aí. Amém? E às vezes não entra através de nós, mas dos nossos filhos, netos, irmãos, pai, mãe, enfim. A gente tem que sempre apresentar em oração nossas famílias, nossos familiares, todos. Apresentar todo dia, Senhor, abençoa, desde o menor ao maior, se você puder falar tudo. Olha, tinha a avó da Marta ela intercedia para a família toda, a família era grande, imensa, e ela todo dia orava um por um, apresentava um por um, era uma intercessora nossa, uma grande intercessora. Amém? Nós temos que apresentar nossos irmãos, nossos parentes, nossos familiares, todos os dias, porque todos os dias vêm os ataques, todos os dias vêm as aflições. Amém? Mas o que a Bíblia fala? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Amém? Nós estamos totalmente dependentes de Deus. Nós carecemos, somos dependentes, nós temos que buscar a Deus. A Bíblia fala assim, olha, olhe para os montes, de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? O nosso socorro vem de nosso Deus, nosso Criador. Esse que falou, haja luz. Esse que falou, olha, façamos o homem à nossa imagem, conforme a semelhança. Amém? É o mesmo Deus que fala, esse é meu filho amado, em quem tenho prazer. E nós fomos feitos filhos de Deus, filhas de Deus, por adoção, através de Jesus Cristo. Amém? Já é motivo de grande alegria a gente
Glorificar a Deus, amém? Por tudo isso aí. Outra que foi falada hoje de manhã, até a irmã Cíntia pregou hoje de manhã, é um versículo que fala: clama a mim e responder-te-ei. Clama a mim, clamar é você falar, irmãos. Às vezes você fala assim, ó, vamos orar. A pessoa, estou orando em pensamento. Deus sabe o meu pensamento, Deus sonda, não precisa eu falar. Precisa falar, irmãos. Precisa falar justamente para ganhar poder no mundo espiritual. A sua palavra, a palavra orada, clamada, ela vai tomar poder no reino espiritual. Amém? Daniel orou, ele orava 3 vezes por dia. 3 vezes ao dia. E ele fez uma oração e demorou 21 dias para receber a sua bênção. E quando o anjo chegou com a sua bênção, o anjo falou assim, olha, desde o primeiro dia que você orou, que você falou, que você pronunciou, a sua bênção já estava a caminho. Só que teve um contratempo na região celestial e teve uma guerra travada entre o anjo e o demônio que demorou esses 21 dias. Mas Daniel orava constantemente. Amém? A Bíblia fala assim, tem um versículo que fala assim, esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou e ouviu o meu clamor. Amém? O seu clamor, irmão, o seu clamor, irmã, vai ser ouvido desde o momento que você fala. Quando o pastor fala assim, ó, vamos orar, vamos clamar, ore, fale. Eu estou com vergonha de quem está do meu lado, quem vai me ouvir. Não se importa com o irmão do seu lado. Se importa que Deus está ouvindo a sua oração. Olha, Ana orou bem baixinho. E Eli estava lá observando e falou, essa mulher está bêbada. Essa mulher está bêbada, não está legal não, está falando baixo aí. Tá. Mas Deus ouviu a oração dela. Porque ela falou, mesmo baixinho ela falou. E Deus sabia, conhecia o coração dela, o pensamento dela. E quando aquelas palavras que ela falou, mesmo baixinho, Deus transformou aquilo lá num milagre. Amém? Deus respondeu aquela oração. Porque ela falou para Eli, falou assim, a sua serva está aflita e estava clamando ao Senhor. E aí ele falou assim, então vai e seja feito conforme você pediu. Amém? Só que ele estava perdendo a audição espiritual. Ele passou um tempo que ele não estava mais ouvindo a voz de Deus. Essa mesma Ana, né, o filho que nasceu, que ela ficou grávida, nasceu, chamado Samuel, ela tinha feito um voto, um acordo, né, com Deus, falou assim, olha, Senhor, se me deres um filho, assim que desmamar, eu vou levar, apresentar no templo e ele vai ficar disponível na tua obra. E ela cumpriu o voto. Amém? É uma coisa que nós temos que fazer um voto e cumprir o voto. E tem gente que fala assim, eu não vou fazer o voto, porque a Bíblia fala assim que é melhor não votar do que votar e não cumprir. Mas Deus quer o voto, porque é um desafio. É um desafio para nós mesmos. Se você fizer um voto e cumprir ele, você vai ser bem sucedido. Ela foi bem sucedida. Imagina se ela não fizesse o voto, porque ela fala, então não vou fazer o voto, porque se eu fizer e não cumprir, então é melhor não fazer. Ela não ia ter filhos. Mas aí, esse mesmo Samuel, né, estava lá na dependência lá de Eli, e uma noite ele estava dormindo, e aí ele ouviu, Samuel, Samuel, né? Ele acordou e foi lá, pensou que era Eli que estava chamando, e falou assim, o senhor me chamou, senhor Eli? Ele falou, não, volta a dormir. Não chamei não, pode dormir. A segunda vez, Samuel, Samuel. Foi lá de novo. O senhor me chamou? Não, volta a dormir. Precisou 3 vezes. Na terceira vez que Eli se tocou e falou assim, olha, então, se você ouviu, então é o Espírito Santo falando. É Deus falando. Então, quando ele falar de novo, você responde, eis-me aqui. Eis-me aqui. Né? Pode falar, estou aqui. Aí que Eli se tocou. Porque se Eli tivesse atento, na primeira vez ele ia falar, olha, é o Senhor que está falando com você. Mas precisou 3 vezes. Ele já estava perdendo a audição espiritual. Isso acontece conosco, quando a gente começa a esfriar na fé. Quando a gente deixa de congregar, a gente deixa de estar em comunhão, a gente deixa de buscar a Deus, deixa de ler a palavra, deixa de meditar,
a gente começa a perder a audição espiritual. A gente já não consegue mais ouvir a voz do Espírito Santo. E a gente vai ouvindo vozes estranhas. A gente vai ouvindo vozes de engano, vozes de mentira, vozes das pessoas. As pessoas às vezes são usadas pelo inimigo. Amém? A gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que correr, voltar rapidinho para ouvir a voz de Deus. Amém? Vocês podem aplaudir o Senhor enquanto isso? Essa é a palavra de Deus. E quando a gente fala é a palavra de Deus, é o próprio Jesus, é o verbo que se fez carne. Amém? Quando a gente aplaude a palavra de Deus, a gente está aplaudindo a Jesus Cristo. Amém? Deixa eu terminar aqui rapidinho por causa do horário. Em Atos... Bom, vamos ler antes. Ezequiel 43, 2. Põe aí para nós. Ezequiel 43, 2. E eis que pude contemplar a glória de Deus de Israel, que se aproxima pelo caminho do Oriente, e o som da voz de Deus parecia o rugido de muitas águas avançando com poder, e toda a terra resplandecia diante da sua glória. Olha só, a voz de Deus, como é comparada aqui ao rugido de muitas águas. Eu não sei se vocês muitos aqui ou todos, já estiveram perto de uma cachoeira, aquelas cachoeiras bem barulhentas, muitas águas caindo e tal, né? É um barulho alto, né? E aí a gente consegue entender um pouquinho, né, o que a Bíblia fala aqui, a voz de muitas águas, né? O rugido, o som da voz de Deus parecia o rugido de muitas águas avançando com poder, e toda a terra resplandecia diante da sua glória. Olha só, que bênção, né? Quando a voz de Deus ecoa, quando a voz de Deus fala, você ouve a voz de Deus. Eu imagino aqueles homens que estavam com Paulo lá, ouviram a voz de Jesus. Eu imagino aquelas pessoas que estavam lá no batismo e Deus falando, esse é o meu filho amado, olha a voz de Deus. Né? E quantas outras pessoas, Gideão, né? Tem tantas pessoas aqui, Moisés, Elias, Jacó, quantas pessoas que ouviram a voz de Deus e conversavam com Deus, Abraão, né? Tanta gente que a gente for falar aqui, a gente vai virar a noite aqui, mas Deus continua falando nos dias de hoje, irmãos. E se nós não estivermos sensíveis a ouvir a voz de Deus, a gente não vai ouvir. A gente vai sair daqui do mesmo jeito que entrou. Mas se a gente buscar a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, ou seja, através de buscar, de ler a palavra, de meditar na palavra dia e noite, a gente vai começar a ouvir a voz de Deus. Amém? Deus quer que você ouça a voz dele. O Espírito Santo está aí, ele quer ser ouvido, ele quer falar. Ele fala. Eu tive essa experiência, e outras pessoas tiveram outras experiências, já ouvi várias experiências, que é o Espírito Santo falando. Amém? Ele continua falando. Vamos ter essa experiência em nome de Jesus. Para completar aqui, Atos 2, do 1 ao 4. E ao completar-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um barulho, olha só, barulho, som, voz, semelhante a um vento soprando muito forte. Olha, vocês lembram no mês passado qual que era o tema? Oi? O cristão firmado na rocha, né? E o prudente, né? O homem prudente, é comparado com o homem prudente que ouviu, né? Ouviu a voz de Deus, né? E firmou seus passos na rocha. Olha só. Soprando, e fala lá, né, que veio vento, soprou e não caiu. Está falando de um tipo de vento, relacionado a uma tempestade, aos problemas, tal. Mas aqui ele está falando de um vento muito forte. Eu imagino que esse vento é muito mais forte que a tempestade, né? E esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles.
E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhe concedia que falassem. Amém?